E aí, pessoal, vamos de mais um Conversando Com. Hoje a conversa é sobre saúde e arte. A gente sempre sentiu aquela influência da arte na nossa vida, na nossa saúde. Na pandemia, esse poder da música, dos filmes, dos livros se tornou ainda mais claro e importante, né? Então, que tal a gente misturar as duas coisas para ter uma vida mais feliz? Hoje a gente conversa com alguém que vive essa mistura, que é o Alexandro Araújo, que é fisioterapeuta, empresário, escritor e cantor. Mais uma vez aqui. Muito feliz, muito bom. feliz. E para falar de algo tão bacana, né? Que é a música, que é a arte transforma. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Eu que agradeço sempre, né? É muito bom ter você aqui. Você é fisioterapeuta, né? Gerontologista, é assim que fala. Mas também canta, escreve, tem muito isso dentro de si, né? Isso. Como é que funciona? Como é que veio tudo isso? Nossa, o cantar, desde eu acho que dos meus 16 anos, eu sempre digo que minha voz era bem fininha e depois foi passando por uma transformação, e eu não me imaginava cantar e assim aconteceu. E eu escrever, eu sempre gostei de escrever desde pequeno. Gostava de escrever muito poema. E aí foi aflorando. Não é muito comum, né? Pois é, eu sempre dizia que era um amante à moda antiga, né? Um romântico à moda antiga. E aí, isso foi fazendo parte da minha essência, do meu estilo de vida. E hoje eu trago isso para a minha vida profissional, não só como cantor e escritor, mas como fisioterapeuta. Eu sempre trago isso para o lado da humanização, né? Então, por exemplo, o paciente chega na minha clínica, ele vai ser tratado, né, o físico, mas a gente também fala que vai tratar a mente. Então, eu canto com eles, a gente se diverte e acaba misturando a ciência, a arte, e é uma combinação perfeita. É que acho que você vê um pouco o todo, né? Isso, não é só a integralidade, isso, exatamente. Que legal. De que maneira essa arte influencia na tua profissão de fisioterapia? Então, quando os pacientes chegam cheio de dores, né? E muitas vezes não só dores físicas, mas emocionais, traumas. E a música, ela tem um poder que eu acho que é tão inexplicável que a gente apenas sente. E eu vivo muito isso no dia a dia. Muitas vezes o paciente chega na clínica, no consultório, muito ruim, e a gente tem aquela percepção que não é só o físico, né? Teve um problema em casa, teve uma separação, teve uma discussão. E a gente sabe que o emocional ele repercute diretamente na nossa saúde física. E aí, quando eles chegam ali na clínica, eles dizem que eles esquecem de tudo, né? Legal. E aí eu sempre digo assim, ó, hoje vai ter cover, né? Porque eu vou cantar ao vivo, então eu vou começar a cobrar o cover. E aí, quando eu trago essas canções para eles saem assim, tão transformados. E não é por mim, e eu sei que é por Deus. Porque quando a gente fala de Deus, a gente fala de religião, a gente fala de um ser que existe e que cuida da gente e que, por mais que a situação esteja tão difícil, ela pode melhorar. E a canção, ela chega como esse canal de bênção, de mudança, de transformação. E aí a cada canção é uma experiência diferente, eles são tocados de maneiras diferentes e a gente trata o físico e meio que indiretamente também trata o emocional, e isso é muito gratificante. Então, pelo que você fala, dá para unir perfeitamente, né? Fisioterapia Perfeitamente. E arte. Que mágico. E a arte realmente pode ajudar a relaxar algumas tensões do corpo? Muito, porque quando a gente está com o emocional alterado, a gente sofre uma alteração química também no organismo, que potencializa essas tensões musculares. Então o paciente chega muito tenso, a gente consegue tratar o físico com os recursos, traz as canções, traz esse momento lúdico e ele diz assim, nossa, eu tô saindo outro. Então, nada paga isso. E as pessoas falam, qual o segredo do sucesso? Eu digo, gente, não tem segredo do sucesso. É a gente se entregar, amar o que faz e associar aquilo que a gente sabe fazer de melhor para a terapêutica como um todo, na sua integralidade, olhar o indivíduo não só como a doença, mas como ser humano também. Não vê um problema específico, exatamente. Né? Que legal. Porque a doença já existe, né? Isso. Então a gente precisa trazer algo diferente para essa situação. O trabalho com o idoso, então, ele ganha uma ferramenta a mais, né? No tratamento, com a música e com a literatura. Exatamente. Como é que é para eles? Nossa, quando eu lancei minha autobiografia, que foi depois de um processo que eu passei de saúde muito grave,
E aí tiveram aquelas pessoas que acompanharam de perto, outras que não conseguiram, mas que através do livro conseguiram entender muito daquilo que eu passei. E eles falavam assim, nossa, eu não imaginava que foi nessa dimensão, foi nessa proporção. E a literatura proporcionou isso, né? Essa informação, essa experiência. E eu costumo dizer assim, nada que a gente passa na vida é por acaso, tem um propósito, né? Então hoje eu estou aqui falando dessa experiência, dessa minha vivência e desse meu processo de doença que eu passei, que hoje estou aqui contando, vivo, né? Eu passei por 7 cirurgias abdominais, a medicina já não acreditava. E estar aqui hoje falando disso é o maior presente e tem um propósito para isso. E aí quando eu paro para falar com a Andréa sobre isso, a Andréa pode ter uma experiência fantástica, a Andréa pode ter um aprendizado e não necessariamente vai precisar passar pelo que eu passei. Mas através daquilo que aconteceu na minha vida, através desse propósito, outras vidas vão tomar conhecimento, vão ser tocadas e vão de repente, se passar pelo mesmo problema, ter fé, ter esperança que passa, por mais que seja difícil. Então, eu acredito que a literatura tem esse poder também de trazer essa esperança, essa força de acreditar que pode melhorar, pode dar certo e que a vida, mesmo quando tudo parece dizer que é morte. Então é isso, André. A literatura transforma, a música transforma. Eu quero aproveitar e lhe presentear com a minha autobiografia e o meu cordel. Boa. Com cordel! Que você possa ler e Ó, Mari Beijo, ganhei mais um cordel, viu? Obrigada! Bom, vou conhecer melhor a sua história agora, viu? Com mais cuidado. Obrigada, viu, do coração. Bom, eu quero saber mais dicas que você poderia dar para as pessoas que queiram incluir mais a arte na sua rotina, ou profissionais para poder lidar com isso com seus pacientes. Eu sempre costumo dizer que quando o paciente chega para a gente precisa identificar as suas necessidades físicas, identificar as suas dificuldades, mas a gente precisa entender que ele é um ser humano. Então, algo que eu sempre faço na minha consulta, tem 2 perguntas que são cruciais para mim. Se o paciente ele é feliz, pergunto, você é feliz? E quem é a Andréa, por exemplo? Me intriga que você chegar o paciente e você fazer essa pergunta, a pessoa vai assim, o que eu respondo? Ainda mais no momento que a gente tá, né? E com base nessas respostas eu consigo ter muitos detalhes de como eu vou poder lidar com aquele paciente, não só na dimensão de tratamento físico, mas de como lidar com o emocional dele. Então eu acredito que tentar sondar mais do paciente, não só no exame clínico, mas sobre o paciente, não só sobre a doença. Entendi. Então acho que a maior dica que eu deixo hoje para os profissionais e estudantes é: veja o paciente não só como a doença, mas como um ser humano. Né? Ele precisa ser visto como um ser humano. Ele precisa ser escutado. A gente tem essa dificuldade. O paciente ele precisa ser escutado. Ele não é só a dor que chegou no consultório. Ele não é só a doença. É só uma parte, né? Só um pedaço daquele ser. E se a gente consegue já ter essa visão de integralidade na assistência, eu acho que já é o maior ganho. O resto a gente consegue fácil. Pois parabéns. Muito obrigado. Queria lhe pedir pra gente encerrar uma palhinha, ou seja, uma música, um cordel, o que você preferir. Vamos lá. Tem uma canção que ela faz parte da minha vida e que onde eu estou as pessoas pedem para cantar, que se chama Não Pare, e eu acho que vai falar bastante ao coração do pessoal também. Que bom, vamos lá. Não pare, ele está vendo, colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Filho, eu vou te honrar. Ai, que tivesse mais gente aqui, a gente já estamos aplaudindo. Que lindo. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, agradeço demais. Portas abertas aqui sempre. Muito obrigado, contem sempre comigo também. E continue aí na sua jornada, que Amém. é muito especial. Amém. Obrigada.
É isso, gente. Terminamos aqui mais um Conversando Com. Espero que tenham curtido e a gente se vê na próxima quarta. Até mais.